Vocês querem intervalo? Não, né? Que a gente tem ainda... Dá pra gente fazer depois. A gente vê as emergências, a gente faz um intervalo micro e depois sobra sistêmicas e trauma oclusal, não é isso? Então, olha só, essa parte da aula, voltando aqui, falando de tratamento das emergências em império, mas já abusando? Pode deixar aí. Tá no vibra? Tá. 5? Não, tem que deixar aí. O tratamento das emergências na periodontia, gente, até tratamento, né? Mas é tratamento. Gente, se não tiver isso, não sou eu, né? Não é? Peraí. Aí tá certo? Então foi pra mim, eu pra mim mesma me boicotando? Então tá. A gente já viu um pouco disso durante as aulas de classificação, de diagnóstico, enfim, vai ser mais pra gente dar uma revisada. Então, quando a gente fala de abscesso periodontal, o tratamento dele vai se dividir em 2 etapas. A gente controlar a lesão aguda, tá? E aí o tratamento apropriado da lesão original ou residual depois que a gente tratou a parte aguda, que foi a emergência. Bom, na primeira etapa a gente vai ter algumas possibilidades. Incisar e drenar, raspar e alisar, fazer cirurgia periodontal e administrar antibióticos, tá? Uma dose alta, mas um período curto. Então, por exemplo, metronidazol, tetraciclina, mox, ácido clavulânico, azitromicina, tá bom? Para evitar dano a tecido sadio, em caso de tumefação muito acentuada, a gente administra antibiótico sistêmico como tratamento inicial e único. E aí essa condição aguda vai retroceder e aí a gente vai fazer debridamento mecânico, que vai incluir também o alisamento radicular, tá? Então, olha só, quando a gente fala de abscesso periodontal, eu não sei se vocês vão lembrar, o pessoal do online vai lembrar, mas uma das principais causas de abscesso periodontal é cálculo remanescente subgengival, né? Então, a gente tem uma raiz de um dente, aí tá cheio de cálculo, né? E aí a gente raspa subgengival. E aí a gente esquece um miserável aqui. Isso. E aí o que acontece? A gente esqueceu um calculinho aqui. Se as fibras se inserirem aqui, a gente encapsula essas bactérias aqui, né? Que vão ficar bem chateadas. E aí elas vão fazer o quê? Vão se revoltar, isso. E aí elas vão drenar, não é isso? E a gente fez um abscessinho. Então, de vez em quando, eu me sinto a última pessoa do mundo, porque chega um paciente sem abscesso, aí eu devolvo, faço tratamento, devolvo um abscessinho, mas acontece nas melhores famílias, a gente acabar deixando um depósito de cálculo micro subgengival, encapsula e acontece isso. Facilmente a gente resolve, raspa de novo, faz alisamento radicular e a gente tem a regressão da lesão sem piores danos. Falando de gengivite ulcerativa necrosante, as doenças ulcerativas necrosantes, elas têm predileção por que tipo de paciente? Elas são comuns? Elas são raras. E são as mais graves doenças periodontais que a gente tem, né? Então, elas estão associadas a quê? Jovens, brancos, que mais? Imunossuprimidos, que mais? Que paciente que tem diminuição de oxigenação nos tecidos gengivais? Tabagista, não é isso? Paciente o quê? Estressado. Tanto que as pesquisas começaram assim, né, soldados lá na guerra, nas trincheiras, ficavam ali na frente da batalha, ficavam estressados, essa condição começou a ser muito prevalente entre eles, e aí viram que os indivíduos estressados, aí fizeram outras avaliações, então estudante em época de prova, enfim, apareciam com o quadro, né. Então, na primeira consulta, a gente raspa esse paciente o máximo que a gente conseguir, o que é muito difícil, porque o paciente sente muita dor, né? É uma doença associada à placa, então talvez um paciente que não fosse imunossuprimido, ele não tivesse essa reação àquela quantidade de placa, mas o paciente que tem a GUM e a PUM tem, né? E aí uma coisa leva a outra, a doença dói demais, ele não consegue higienizar, acumula mais placa, a doença piora e assim vai indo. Então, na primeira consulta,
A gente raspa o quanto a gente conseguir. Orientar o paciente a não escovar e usar, em substituição, os agentes químicos de controle de placa. Se ele não conseguir escovar, a gente passa clorexidina para esse paciente, quer dizer, junto, de qualquer forma. A gente passa clorexidina para esse paciente, porque ele não consegue fazer a higienização dele. Além disso, o peróxido de hidrogênio 3% com água morna em partes iguais a cada 2 horas. Clorexidina 0,2 2 vezes ao dia, tá? Há uma diferença entre o Lind e o Carranza em relação a isso. O Carranza preconiza 0,12, tá? E o Lind 0,2. O paciente que apresentar mal-estar, febre, se estiver debilitado, quando a gente fala do estado geral dele, eles vão usar antibióticos ou quimioterápicos nesse caso. Segundo o Lind, ele vai usar o metronidazol, que é a droga de escolha, 250 mg 3 vezes ao dia. Tem bons resultados também com a MOX e tetraciclina, tá? Na segunda consulta, 1 ou 2 dias depois, continuar raspando, se é que você não conseguiu acabar na primeira consulta, tá? Geralmente o paciente não consegue. Na terceira, 5 dias depois, o paciente já vai estar livre dos sintomas. Por quê? Do mesmo jeito que as ulcerativas necrosantes progridem muito rápido, elas regridem muito rápido quando a gente começa o tratamento, tá? Então, 5 dias depois que a gente iniciou a primeira raspagem, o paciente já está muito melhor. O paciente vai receber instrução de higiene oral, ainda continua, a interrupção do peróxido de hidrogênio. A clorexidina vai continuar por mais 2 ou 3 semanas depois disso. Lá na quarta consulta, o paciente vai ser reavaliado em 1 mês. A gente vai ver se ele precisa de alguma cirurgia para corrigir alguma sequela da doença. Vocês têm dúvidas sobre a gengivite ulcerativa necrosante, periulcerativa necrosante? Não? Eu contei para vocês a historinha do pacientezinho. Pois é, está escrito lá na sua bibliografia. Mas não é de escolha, né? Só para ler, normalmente é na piscina, né? Bom, vamos indo. Eu contei para vocês a historinha do menino que apareceu lá na pós, né? Não? Corta aí, Alexandre. Um garoto, isso foi em 2011. A gente estava lá no fundão. Aí ele chegou, cara, cheio de úlcera na boca toda. Aí a gente diagnosticou periodontite ulcerativa necrosante, né? Ele tinha 23 anos na época, mais ou menos. Era universitário, estudava na PUC. E aí a gente ficou bem preocupado. Ele já estava com um pouco de comprometimento de visão, né? Aí a gente preocupado e tal. Porque a gente descarta do mais grave, porque senão se o paciente ficar imunossuprimido demais, ele pode morrer, né? E até vir para as mais tranquilas. Aí, enquanto a gente fez a raspagem, a primeira raspagem a gente geralmente usa ultrassom, porque é menos dolorido para o paciente do que a cureta, né? Que dói demais. E aí a gente perguntou se botou em risco alguma vez, tem alguma situação de ter contraído alguma doença grave, não sei o que. Não tinha, tá bom. Aí nisso a gente pediu várias sorologias, né, inclusive de HIV. Aí entre a primeira e a segunda consulta ele foi fazer lá o exame, aí ele voltou para a segunda consulta, aí quando ele voltou para a segunda consulta a gente questionou de novo. Aí ele falou, talvez eu tenha me exposto uma vez. Aí tá, aí entre a segunda consulta e a terceira, o laboratório ligou... Nada de exame. Não, ainda não. Aí nisso o laboratório ligou e pediu para ele ir lá, de novo. Aí ele se desesperou, né? Ligou para a Juliana, que era minha dupla, né? Falou, Juliana, o que isso quer dizer? Não sei o quê. E a gente não pode simplesmente dizer, olha, pode ter dado positivo para HIV e você vai fazer o contrateste, né? Então, ele, se não morre de AIDS, morre do coração, né? Ficar infartado. Ela falou, não sei, podem ter perdido sua amostra, pode ter sido insuficiente, óbvio que assim, pode ter acontecido, pode, mas a gente sabe que não é isso, e ele também sabia. E aí, entre ele fazer o contrateste lá e o resultado final, ele ainda veio mais uma vez, né? E assim, ele melhorou rapidamente. E aí veio positivo, né? Só que aí, antes de vir o positivo, ele veio e falou assim, eu acho que a pessoa envolvida me expôs de propósito. Aí a gente, bom, então tá.
Aí veio o positivo para HIV, ele já estava, a carga viral dele estava tão alta e a contagem de CD4 tão baixa que ele já tinha comprometimento de visão, assim, um menino, né? Aí ele foi fazer o tratamento lá na DIP, né, lá do Fundão, na Infecto de lá, e acabou que a gente nunca mais viu. Então, assim, deve ter melhorado, né? A gente controla a carga viral, o menino melhora e tá tudo certo. Mas foi um casinho que a gente pegou lá. Bom, a gente tem gengivostomatite herpética primária também. A gente já viu numa outra aula, não vimos? Então vamos. Então o diagnóstico geralmente acontece precocemente, que se manifesta lá nas idades mais jovens. A gente começa rapidamente com a terapia antiviral, por exemplo, a ciclovir, tá? Cuidado paliativo de remoção de placa e de resíduos alimentares, porque embora seja uma condição viral, que a gente sabe que vai acabar o ciclo do vírus e aquilo vai ter remissão, a gente tenta não piorar o quadro do paciente, porque dói também, né? Se a gente fica com uma afta, a gente já quer morrer sem internado, né? Porque não consegue se alimentar, a gente reclama de dor. Então imagina na sua boca, você está inteira, cheia de aftazinha, como é que o paciente higieniza? Não higieniza, acumula a placa e piora toda a condição oral dele. Um anti-inflamatório não esteroidal também pode ser dado sistemicamente para reduzir, para reduzir febre e dor do paciente, porque se eu me recordo, e vocês também, que vocês já estudaram, tinha uma tabelinha na apostila de classificação de doenças periodontais, que era o diagnóstico diferencial de gengivite ulcerativa necrosante e de gengivostomatite herpética, onde a gente vê que numa febre é muito comum, na outra não é, dói, quer dizer, as duas doem, né? E essa daqui a gente tem a remissão, depois que o vírus faz seu ciclo ali de 7 a 14 dias, ela volta e a gente tem a remissão do quadro. Além disso, a gente tem pericoronarite. Né? O tratamento vai depender da gravidade da inflamação e se o paciente tem complicação sistêmica, né? E se a gente vai manter, se tem alguma finalidade, manter esse dente na arcada ainda ou não. Geralmente, o que é? Tem algum bucomaxilo aqui? Nenhum? Gente, discriminação, né? A gente tem que fazer uma cota de bucomaxilo para nós. Eu quero falar mal dos bucomaxilo, não tem um aqui. Porque o que faz? Tem pericoronarite, extrai, né? Exo. Então, olha só, a gente faz uma irrigação suave, né, da área com água morna para remover resíduo, exudato que tiver ali sobre o capuz. Antisséptico, após a gente levar esse capuzinho com a cureta, a gente vai ver a oclusão desse paciente para ver se tem um antagonista ainda ocluindo nesse capuzinho que está machucando o nosso paciente, coitado, e remover esse tecido mole fazendo ajuste oclusal, e fazer o ajuste oclusal pode ser necessário. Geralmente, dente que tem pericoronarite, a gente encaminha para exo, né? Não tem muita finalidade. Falando de antibiótico, a gente prescreve para casos graves, ou se tiver invasão bacteriana no tecido. Capuz, né? A gente marca com uma incisão com bisturi número 15 para estabelecer a drenagem. Depois que diminuírem os sintomas agudos, a gente determina se vai ter a manutenção ou não do dente. Tá? Então a gente tem a pericoronarite, a gente higieniza, a gente drena, a gente ajusta o capuz ali se for necessário e aí a gente vai decidir se esse dente fica ou se esse dente vai embora. Né? O bucomaxilo faz o quê? Extrai, né? Vamos fazer um intervalo?